Estenda suas mãos para cá, você pode me abençoar. Faz isso, libera uma palavra sobre mim, você pode fazer isso? Vai, libera uma palavra sobre a minha vida. Nós estamos num ambiente profético. Lucas 6,38 está escrito: dai e vos será dado, ninguém pode receber antes de entregar. Espírito Santo, nós te convidamos para que o Senhor possa operar de maneira grandiosa sobre este lugar. Entregamos o governo desta casa ao Senhor e declaramos que nenhuma vida vai sair daqui como entrou. Nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos na unção do Espírito Santo, acreditamos numa igreja organizada, mas não anulamos a pessoa do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo tem a liberdade de fluir como manancial de muitas águas sobre este lugar. Aonde estiver um homem sedento do Senhor, uma mulher sedenta da tua presença, que o Senhor possa entrar em seu coração e estabelecer morada perpétua para sempre. Eu declaro vidas marcadas pela tua glória nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode se assentar. Amém. Coloca o texto bíblico aqui para nós, por favor. Fala para quem está do seu lado, não se distraia. Som. Tenta colocar a luz um pouquinho para cá, se for possível, para mim conseguir ler. Que eu já estou com 35 anos, nessa fase aqui. Eu não sei como é que vai ser na época que eu chegar à fase do pastor Rodrigo, mas agora, aproveitei que ele não está aqui. Olha aí, não é fácil não, amém? Eclesiastes 5,19 é o texto base que nós estamos trabalhando há 3 semanas, e eu quero continuar usando esse texto, amém? Está escrito assim: e a todo homem a quem Deus deu, diga comigo, Deus deu, não, mais forte, Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer, diga comigo, delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus, amém? Eu quero falar nessa manhã sobre destinados a prosperar. Quantos estão destinados a prosperar? Amém? Glória a Deus. Levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor com o refrão dessa canção. Se entregue ao Espírito Santo, vai. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir. Vai, declare. E ficar feliz. E ficar feliz. Diga mais uma vez. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Se Ele não descer, tudo que estamos fazendo é vão. Declare, vai. E ficar feliz. Espírito Santo, desce. Você que pode, levante as suas mãos, vai. Sim! Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Mais uma vez, declare como profeta, diga. Eu paguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho
Segura. Segura. 70% das preocupações dos casais brasileiros, de acordo com muitas pesquisas, estão ligadas diretamente às dívidas. 55% das separações, pasme você e eu, estão ligadas diretamente à falta de recursos financeiros. Jesus sabia que esse assunto seria um grande desafio para mim, seria um grande desafio para você. Ele esteve conosco fisicamente durante 3 anos e meio, e durante toda a sua jornada entre nós, Ele fez questão de dedicar parte grandiosa do seu tempo para poder fazer essa abordagem. Das 40 ilustrações do reino de Deus, deixadas por Jesus, que nós chamamos de parábola, 16 delas, o tema central foi dinheiro. 40% de toda ilustração do reino de Deus, Jesus se dedica a um assunto que muitas vezes a igreja ignora, porque acredita que não há espiritualidade nele. Se você não sabe, existem na Bíblia 370 versículos registrados com a temática oração. Diga comigo, oração. Existem também 256 versículos na Bíblia que falam sobre salvação. Quando falamos sobre dinheiro, ao pesquisar, eu fiquei chocado, porque nós temos a existência de 2.350 versículos que falam sobre dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Deus não tem nada contra dinheiro. É por isso que em Ageu capítulo 2, versículo 8, ele faz questão de estabelecer como sua propriedade, dizendo assim: minha prata, meu é o ouro, vírgula, diz o Senhor dos exércitos. Eu e você precisamos guardar na tábua do nosso coração que Deus não é contra o dinheiro. Diga comigo com voz de profeta: Deus não tem nada contra o dinheiro. Você está comigo aqui? Diga amém. O texto que nós acabamos de ler, Eclesiastes capítulo 5, no versículo 19, foi escrito por alguém extraordinário de nome Salomão. Salomão é um homem tão incrível que a Bíblia diz que nunca haverá na terra um homem com uma sabedoria comparada à sabedoria de Salomão. Salomão não é mais um homem que pisou na terra, ele é o homem mais sábio de todos os tempos, e também ele foi o homem mais rico do mundo antigo. Salomão, ele divide esse texto em 2 partes. A primeira parte, ele faz uma abordagem sobre riqueza, e a segunda parte, ele faz uma abordagem sobre prosperidade. Ele faz questão de distinguir riqueza de prosperidade. Escute, o que significa, o que vem a ser a palavra riqueza? É a capacidade de alcançar bens ou de fazer patrimônio. Prosperidade é o poder para delas comer. Riqueza é conquistar, prosperidade é desfrutar. Diga bem forte: riqueza, mais forte: riqueza é conquistar, prosperidade é desfrutar. Ele faz questão de colocar riqueza no lugar de riqueza e prosperidade no lugar de prosperidade, para que entendamos que alguém pode ser rico e não ser próspero, e alguém pode ser próspero e não ser rico. Quem pegou essa palavra aqui? Davi é um homem segundo o coração de Deus. O que me impressiona em Davi é que Davi, ele tem sensibilidade, e nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, estabelecermos um nível aguçado de sensibilidade no nosso relacionamento com o Pai. Eu imagino que Davi, ele consegue ouvir as batidas do coração de Deus. A pergunta que não quer calar é: você tem conseguido ouvir
as batidas do coração de Deus, ou você tem negligenciado a voz de Deus para ouvir outras vozes? Davi, ele é tão extraordinário, que Davi, mesmo pecando, a Bíblia faz questão de chamá-lo de homem segundo o coração de Deus, antes de pecar e depois de pecar, porque Deus não muda a sua palavra porque você pecou. Eu vou repetir: o que você faz não altera a visão que Deus tem de você. Quantos estão me entendendo? Davi entende que há uma promessa liberada sobre os justos. Quando eu falo sobre justo, alguém pode levantar as mãos e dizer: pastor, eu pequei hoje. Eu quero te dizer que todos que estão aqui, e aonde esta palavra alcançar, todos que a receberão, ou pecaram ontem, ou pecarão hoje, ou também pecarão amanhã, porque todos nós pecamos e continuaremos pecando. Mas Davi entende que nós não somos justos porque não pecamos, mas somos justificados porque estamos escondidos atrás de Cristo. E debaixo da justificação existe uma promessa. Diga bem forte: promessa. E esta promessa está sobre mim e sobre você. No Salmo do capítulo 1, no versículo 3, está escrito assim: porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto fizer prosperará. Levanta a mão direita e declare comigo: e tudo, com voz de profeta, e tudo que ele fizer prosperará. Mais forte: e tudo que eu fizer, irá prosperar. Aplauda o Senhor. Não é uma coisa que faço que vai prosperar. O problema é que você está esperando prosperar debaixo da sua justiça própria, dizendo assim: quando eu acerto eu prospero, e quando eu erro eu não prospero. A tua prosperidade está escondida debaixo da remissão do sangue. Diga amém. Escute, a palavra prosperidade, ela tem duas definições, uma hebraica e uma grega. A primeira definição para esta palavra é tadalar. Esse tadalak significa ausência de necessidade. E a segunda definição no grego, eudoxime, andar em linha reta. Ambos os sentidos apontam para a mesma coisa. O que o Senhor está querendo dizer é que aponta para uma vida sincronizada em todas as áreas. Prosperidade está ligado a uma vida em ordem, a uma vida que foi colocada no lugar. Escute o que eu estou dizendo. O que o Espírito deseja fazer não é liberar prosperidade sobre uma área. O que o Espírito Santo deseja fazer é liberar prosperidade sobre todas as áreas da sua existência. Quantos querem ter uma vida sincronizada? Levanta a sua mão. Coloca a tua mão assim que eu quero profetizar. Espírito Santo, a Bíblia diz que no início de todas as coisas havia trevas na face do abismo. E eu sinto que há trevas em algumas áreas das vidas dos seus filhos. Mas a Bíblia também diz que a terra estava sem forma e vazia. E talvez é assim que a vida de alguns aqui estão, sem forma e vazia. Mas há uma palavra de esperança, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava lá pairando sobre as águas. E o mesmo Espírito que estava lá, ele está aqui nesta manhã. Por isso, Espírito Santo, tudo que está sem forma agora, receba forma através do poder de Deus.
tudo que está vazio na vida dos teus filhos seja cheio agora da glória de Deus. Eu declaro que toda escuridão receba a luz de Cristo agora, segundo a minha palavra. Que haja o poder de Deus colocando cada coisa no seu lugar original. Eu profetizo que o Espírito de Deus vai sincronizar cada área alinhada com a outra área. Não terá área na tua vida desajustada, porque o Espírito de Deus que prospera o homem visita a tua casa, visita a tua família, visita a tua empresa, visita nesta manhã tudo que leva o teu nome. Eu vaguei Diga. mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Você pode fazer melhor, faz melhor, vai. Quem pode, levanta as mãos. Só tenho você. Sim. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Mais uma vez, vai. Eu vaguei mundo afora. Enquanto você ora, Ele visita a tua causa. Enquanto você adora, Ele visita a tua causa. Tenho você. Sim. Só tenho você. Pela última vez agora, só a igreja, vai. Eu vaguei. Toca os céus. Eu sinto o cheiro de milagre, vai. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Alguém pode aplaudir bem forte o Senhor? Quero falar rapidamente sobre 4 códigos da prosperidade. Anote. 4 códigos que vão te levar para um nível que você nunca foi. O primeiro código da prosperidade é: ajuste a sua visão. Vou repetir: ajuste a sua visão. Visão, se a gente quiser entender o significado original, é aonde você quer chegar, ou aonde você deseja estar no futuro. O problema não é ter uma visão, o grande desafio é ajustar essa visão, porque muitos de nós estamos andando em alta velocidade contra a linha de chegada. Escute o que eu vou dizer: uma visão não ajustada vai te levar para um lugar que não é o lugar que Deus tem para você. Uma visão que não está equalizada segundo o padrão dos céus vai te levar para um lugar que não é o lugar que o Senhor idealizou. Quando observamos um veículo, esse exemplo pode parecer simples, mas percebemos que um dos grandes desafios para que possamos ter uma visão ajustada é pararmos de olhar para trás e fixarmos os nossos olhos à frente de nós. Quando a gente olha para um veículo, percebemos que o retrovisor é pequeno. Uma analogia simples:
E quando olhamos para frente, para o para-brisa, percebemos que ele é largo, ele é alto. Nós aqui entendemos que é necessário, para poder ter uma visão ajustada, olhar menos para trás e mais para... O nosso problema é que a gente tem gastado mais energia olhando para trás do que fixando os nossos olhos no porvir. Deixa eu dizer algo para você: não existe esperança no passado. Toda a esperança que o Senhor quer depositar dentro de você está escondida no seu futuro. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: fixe os seus olhos no futuro. Pode parecer bobagem, mas a sua visão de passado, ela deve ser menor do que a sua visão de futuro. Se a sua visão do passado for maior do que a sua visão de futuro, você nunca vai viver a prosperidade que o Senhor tem para você. Guarde esse princípio: não existe sucesso sem planejamento. Nós percebemos que tem uma geração que não tem conseguido viver aquilo que o Senhor sonha, porque não consegue se planejar. Gente que não consegue se organizar para viver o extraordinário. Escute o que eu vou dizer: Deus não pode deixar de amar quem não é organizado, mas Deus pode deixar de confiar coisas grandes. Eu vou repetir: Deus não pode deixar de amar gente desorganizada, mas Deus pode deixar de confiar coisas grandes. Tem gente que é muito amado, mas que Deus não confia nada porque é desorganizado. Você percebe o cuidado do Eterno para com ele e para com ela, mas você nunca viu e nunca vai ver Deus confiar coisas grandes para ele e para ela, porque ele não entendeu que Deus ama a todos, mas não confia igualmente em todos. Você está comigo aqui? Fala para quem está do seu lado: Deus me ama, mas se eu não me organizar, certamente eu não vou viver coisas grandes. Ninguém planeja fracassar, mas por falta de planejamento fracassa. Olha o que Salomão nos ensina. A Bíblia diz que Salomão, ele nos ensina: irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, desculpe Paulo, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo soberano prêmio que está escondido em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo: eu não gasto energia olhando para trás, porque eu entendi que aquilo que o Senhor tem para mim está diante dos meus olhos. Eu não sei se o seu passado foi extraordinário ou se foi uma tragédia, mas eu sei que aquilo que o Senhor escondeu para você no futuro será maior do que aquilo que você perdeu no passado. Por isso nós precisamos aprender essa chave. É tempo de olhar para frente e não ficar olhando para trás. Quem está pegando essa chave aqui bem forte, diga glória a Deus. Como anda a sua visão? Como anda a tua visão? A sua visão anda turva, ela anda desorganizada, ofuscada, embaçada. Deus não pode levar alguém para viver o extraordinário se esse alguém não está compreendendo para onde vai. Quem não sabe para onde está indo, qualquer destino serve. E esse é o problema dessa geração: por não saber para onde está indo, qualquer parada tem se tornado o seu destino fixo. Escute, quando viajamos à noite de carro, eu sei que você já teve essa experiência. Normalmente os motoristas não têm aquele bom senso de desligar o farol alto, sim ou não? E quando você está dirigindo e aquele farol bate nos seus olhos, o que costuma acontecer é você ficar com a visão turva, é você ficar sem conseguir enxergar como deveria enxergar. Eu aprendo um princípio aqui:
Quando eu olho para o farol do outro, ele ofusca a minha visão. Sabe qual que é o nosso problema? A gente está concentrando mais energia em olhar para o farol do outro do que estar fixado na visão que Deus nos deu. E todas as vezes que você olhar para o farol do outro, você corre o risco de permitir que a sua visão fique turva, embaçada, e você perca a direção. Quantos estão me entendendo aqui? Quem pode dizer bem forte, glória a Deus? Diga com voz de profeta: se concentre em olhar para frente e não no farol dos outros. Assim, ninguém vai ofuscar a sua visão. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Diga comigo: é tempo de ajustar a minha visão. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe para onde você está indo? De verdade, você sabe para onde você está indo? Porque se você não sabe para onde você vai, escute, se você não tem discernimento, não se distraia. Se você não sabe para onde você está indo, você precisa urgentemente entender o que Davi entendeu. No Salmo 25:12, Davi disse assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Este receberá instrução acerca do caminho que deve escolher. O nosso problema é que nós não sabemos para onde estamos indo. O pastor está dizendo que um princípio, uma chave, um código da prosperidade é ajustar a visão. Mas eu não tenho nenhuma visão, eu ainda não recebi, pastor, essa visão. Davi está dizendo: o homem que teme ao Senhor, esse receberá instrução acerca da visão, do caminho que deve escolher. Não está ligado à oração, não está ligado a jejum, não está ligado a sacrifício. Davi está dizendo: tem muita gente orando para receber uma visão, tem muita gente se sacrificando, tem muita gente jejuando e não entendeu que a chave é apresentar temor no altar. Por que essa geração é a geração mais perdida de todos os tempos? Porque é a geração que deixou de temer ao Senhor, e o temor vai liberar sobre você a direção. Diga comigo: o temor vai liberar sobre mim a direção. Diga comigo: glória a Deus. O segundo código para que eu possa acessar uma prosperidade que ninguém da minha geração acessou: o primeiro, ajuste a sua visão. O segundo, esteja disposto a mudar. Eu vou repetir: esteja disposto e disposta a mudar. Não existe prosperidade sem mudança. Não existe prosperidade sem transição. Não existe prosperidade sem transformação. Deus não fica em inércia. Deus está sempre em movimento. Não faz sentido alguém dizer para mim: pastor, eu estou esperando. Se você não entender como o céu se move, a tribo de Isacar era a tribo responsável por discernir o movimento da nuvem. Todas as vezes que a nuvem se movimentava, a tribo apontava qual era o caminho para que todo o povo de Israel pudesse andar segundo o movimento da nuvem. Não faz sentido você não mudar. Não faz sentido você parar no tempo, se o Deus a qual você serve é um Deus de mudança, é um Deus de transformação, é um Deus que não vive em inércia, é um Deus que não para. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Escute o que eu vou dizer: melhor do que querer mudar, melhor é querer mudar do que precisar mudar. Melhor é querer mudar do que precisar mudar. Eu não entendi, eu vou colocar a legenda. Porque quando você quer mudar, você passa por aquilo que a Bíblia chama de transição. Diga comigo: transição. E toda transição ela é planejada.
Toda transição você faz com planejamento, com inteligência. Mas quando você não muda porque quer, mas porque precisa, você não passa por uma transição. E normalmente Deus permite e tenta se comunicar com o homem, querendo levar ele a uma mudança plena através de uma transição. Mas quando ele e ela negligencia a voz do Senhor, ou ignora o que Deus está falando e fazendo, Deus permite ou um terremoto, ou um vendaval, para te transicionar a força do lugar que você está, para o lugar que Deus deseja. Por isso, esteja aberto a mudanças. Eu vou repetir, por isso, esteja aberto a mudança. Quantos estão abertos à mudança? Um dos ícones da Bíblia de prosperidade é Jacó. Diga comigo, Jacó. Jacó é um dos homens mais extraordinários da Bíblia. Ele é um dos ícones de prosperidade. E Jacó entendeu que para acessar a prosperidade que vem do alto, é necessário estar aberto a mudanças. Olhe para mim. O texto bíblico diz que o seu irmão Esaú olha para ele e diz assim: quando nosso pai morrer, eu vou te matar. Sabe o que ele fez? Ele mudou. É um homem que entendeu que mudanças são necessárias para o nosso crescimento. O problema é que tem gente que tem uma mentalidade tão velha, e mentalidade velha não está ligada à idade. Eu vou repetir: maturidade não está ligada à idade, nem mentalidade está ligada à idade. Tem gente que tem uma mentalidade tão arcaica, que não permite que o Espírito Santo te transicione. Este homem entendeu: o meu irmão me ameaçou, e se o meu irmão me ameaçou, é hora de mudar. E ele muda imediatamente, porque ele compreende que é necessário. E tem gente que sabe que mudar é necessário, mas não. E Deus está dizendo: eu não posso te levar a viver o extraordinário, se você não estiver disposto e disposta a mudar. Porque a mudança faz parte da minha construção. Pastor, mas a mudança tira a estabilidade, a mudança tira o conforto, a mudança dá calafrio. E Deus está dizendo: é isso que eu quero fazer. Eu quero tirar o conforto, eu quero tirar a estabilidade, e eu quero gerar calafrio, para que você deixe de confiar em você e passe a confiar em mim. Você está comigo aqui? Jacó é um homem que entendeu. Escute, olha como Jacó é extraordinário. O texto diz que ele muda. Ele então vai trabalhar para o seu sogro chamado Labão. Diga bem forte: Labão. Labão faz um acordo com Jacó, dizendo assim, pastor Alain, olha que interessante: vamos fazer um acordo. Toda ovelha que nascer lisa é tua, e toda ovelha que nascer salpicada e malhada é minha. Só que ele não sabia que tudo que Jacó faz, ele apresenta em voto para Deus. Você não pegou. Você quer saber o segredo de Jacó? Tudo o que ele fazia, ele ligava antes no... Tem muita coisa que você tem feito que não tem dado certo, porque você tem apresentado para a terra, mas não tem apresentado para os céus. Ele apresenta em voto para Deus, e a Bíblia diz que no outro dia começou o milagre. Só nascia ovelha lisa. O sogro vem até ele e propõe um outro acordo. Ele diz assim: Jacó, eu pensei em algo. Vamos fazer o seguinte: a partir de agora eu fico com as ovelhas lisas e você fica com as ovelhas malhadas e salpicadas. Ele olha humildemente para o sogro e diz: tudo bem. E novamente
ele apresenta para Deus o seu voto, dizendo: Deus, as ovelhas não são minhas, porque eu sou apenas mordomo, elas são tuas. No outro dia, só nascia ovelha malhada e salpicada. E eu quero profetizar: tudo aquilo que nesses próximos dias você apresentar para Deus, com coração verdadeiro, vai produzir a 100 por 1. Eu profetizo, vai produzir a 100 por 1. O que Deus vai fazer na tua vida será exponencial, será grande, será volumoso. Eu declaro o exagero de Deus sendo liberado sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que eu tenho é teu, Declare: Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Vamos atrair o Espírito Santo para esse lugar. Levante as suas mãos, vai. Alguém está aqui? Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Escute, guarde essa chave. Sabe quantas vezes que Labão propôs mudança de acordo para Jacó? Está na Bíblia. 10 vezes. 10 vezes Labão propôs mudança de acordo para Jacó que não o beneficiava. Sabe o que eu aprendo aqui? Jacó aceitou o processo de mudança que Deus tinha para ele. Por isso, ele foi abençoado. Não rejeite o processo de mudança que Deus tem para você, porque a próxima estação depende daquilo que Deus está construindo dentro de você, na transição, no processo de mudança. Levanta a mão direita e declare comigo com voz de profeta, mais forte que você puder: hoje é o dia de começar as mudanças em minha vida. Diga comigo: eu aceito viver as mudanças que Deus tem para mim. Você está comigo aqui? Diga bem forte: glória a Deus. Terceiro, eu estou avançando para o final. Planeje melhor os seus gastos. Não tem como Deus operar de maneira exponencial na vida de alguém desorganizado. Ontem eu gravei um vídeo, eu disse sobre isso, não é tema do que eu vou falar aqui. Mas quando o rei Ezequias recebe um decreto de morte, o profeta Isaías vai dentro do palácio e ele diz para ele assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerá. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei perplexo, impactado, porque eu não compreendi porque que Deus estava exigindo de um homem colocar sua casa em ordem, sendo que esse homem ia morrer. Foi quando o Espírito de Deus gritou dentro de mim, dizendo assim: se até para morrer o homem tem que colocar a sua casa em ordem, imagina para viver os seus melhores dias. Fale para quem está do seu lado: é tempo de colocar a sua casa em ordem. Fala mais forte: é tempo de colocar a tua casa em ordem. Não existe prosperidade bíblica que não esteja ligado ao planejamento de gastos. Não existe prosperidade de gente que não sabe o que está fazendo.
Olha o que Salomão diz em Provérbios 21:5: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Sabe o que Salomão está nos ensinando aqui? Um princípio do reino de Deus, um princípio para que possamos prosperar. Ele diz assim: os planos do diligente levarão à abundância. Ou seja, ele está apresentando o caminho da abundância. Realizar planos. Ele está dizendo em entre linhas: quem não tem planejamento nunca vai ser abundante. Pastor, eu quero ser abundante. A pergunta é: você tem se planejado? Você tem se organizado? Porque tem coisas que não é oração. A oração é um oxigênio. Não existe vida cristã sem oração. Mas se teu Espírito Santo fosse a garantia de prosperidade, todos nós seríamos prósperos. Por isso, não sejais ignorantes. Existe algo além. Existe algo maior. E o Espírito de Deus está falando através de mim que nós precisamos nos organizar se quisermos sermos abundantes. Diga comigo amém. Evite dívidas necessárias. Existem dívidas que são desnecessárias. Em Provérbios 22:7 está escrito assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo daquele que empresta. Pastor, eu não entendi. Pare de gastar mais do que você ganha. Como que Deus vai confiar em gente que gasta mais do que ganha? A Bíblia diz: seja fiel sobre o pouco, que sobre o muito eu. Deus olha e fala assim: se ele está fazendo esse rombo no banco, recebendo essa pequena porção, imagina se eu aumentar a porção, a dívida vai ser impagável. Não entendi. Deixe de comprar aquilo que não é necessário. Essa é a forma de você não ser escravo do banco, escravo do agiota. Nós precisamos falar sobre esses assuntos na igreja. Por quê? Porque às vezes você pega um fato isolado, um milagre que Deus fez, e você quer estabelecer como doutrina. Na minha conta já apareceu dinheiro, na conta de muitos santos já apareceu dinheiro, mas não é uma doutrina, é um milagre, é algo que Deus fez de maneira isolada. Não faça o que você não pode, para depois você colocar na conta dos céus. Isso pode acabar mal. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Qual que é a máxima do cristão, pastora Jordana? Gasta dinheiro que não tem, para comprar coisas que não precisa, para impressionar quem não gosta dele. Vou repetir: gasta o dinheiro que não tem, para comprar coisas que não precisa, para impressionar quem não gosta dele. Vamos para a prática? Vamos fazer um teste básico aqui de controle? Você sai da tua casa para ir no shopping para comprar um item. Exemplo: pastor, eu fui no shopping para comprar um par de meias. A pergunta que não quer calar é: você foi para comprar um item, com quantos itens você voltou? Se você não tem controle, você não pode pedir aos céus que deposite sobre você uma porção maior. Tem gente que não pode ver a placa promoção. Ai meu Deus, pastor, ora por mim, pelo amor de Deus. Pastor, eu acabei de ver algo aqui. Aí falei: filha, Jesus está voltando. Não, promoção. Não consegue suportar, entra em crise emocional quando vê a palavra promoção. E se tiver promoção, desconto real de 70%, a pergunta que não quer calar é:
Você é daqueles que não aguenta ver uma placa escrita promoção? Escute. Eu gostei de ver um vídeo que está na internet, eu não sei se alguém viu, mas esse vídeo, uma mulher entra numa loja que está com a placa promoção, e ela sai com um sapato vermelho, só que o da esquerda é diferente do da direita, e quando ela sai, está escrito bem grande, Black Friday. Porque a grande questão aqui é que não importa o que eu estou comprando, é só uma desculpa para acalentar a minha alma. Você está comigo aqui? Declare comigo: eu preciso desenvolver autocontrole. Mais forte: eu preciso desenvolver autocontrole. Agora bem forte, levanta a mão direita e diga: eu posso, mas não vou comprar sem necessidade. Pastor, mas isso é natural. Mas tudo que Deus precisa nesses dias é resolver questões naturais, para que o sobrenatural entre em vigor na tua vida. Porque se Deus perceber que Ele vai ser envergonhado com a sua vergonha e com o seu descontrole, não espere o mover de Deus na sua vida financeira. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Levante as suas mãos. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Tudo que eu tenho é teu. Você pode fazer melhor, vai. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Vai, profetiza essa canção. Tudo que eu tenho é teu. Sim. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Quantos aqui tem uma planilha de gastos em casa? Levanta a mão. Quantos aqui tem uma planilha que funciona? Você está comigo aqui? Você está vendo a importância desse assunto, sim ou não? Quantos querem viver algo maior? Levanta a mão. Amém? Escute. Quarto, eu quero terminar aqui. Quarto, o código da prosperidade. Seja um homem e uma mulher de ação. Seja um homem e uma mulher de ação. Diga comigo bem forte: ação. Até para falar você não tem ação. Como é que Deus vai contar com gente que não consegue nem falar com ação? Diga comigo: ação. Escute, preste atenção no que eu vou dizer. Você sabe por que tem tanta gente lá fora enriquecendo e tanto pedinte dentro da casa de Deus? É porque nós temos mais homens e mulheres de ação lá fora do que aqui. Isso mexe comigo, por quê? Porque durante anos a igreja omitiu o seu papel de ensinar sobre dinheiro, porque no fundo, quem ensina sobre dinheiro só quer estabelecer uma grande colheita. Essa é a mentalidade de quem não entende sobre governo e sobre reino. Aí por causa disso, tem tanta gente dentro da igreja que não entendeu que Deus conta com a minha e com a sua ação. Sabe o que eu aprendi em 2 anos e 10 meses de igreja? Quando nós fundamos essa igreja,
Eu imaginei que eu ficaria dentro de uma sala orando de manhã, de tarde, de noite, e que o céu faria tudo por mim. Eu entrei em crise. Sabe por quê? Porque eu passei 4 meses orando de manhã, de tarde e de noite, e muitas coisas não aconteciam, até que um dia o Espírito de Yahvé me visitou e falou: rapaz, tem coisas que eu não vou fazer, tem coisas que é a sua responsabilidade. Então sai da sala, arregaça as mangas e vai fazer aquilo que está dentro das suas condições de fazer. Porque aquilo que você não puder fazer, conte comigo que eu estou disposto a te ajudar. Seja um homem de ação, seja uma mulher de ação. De acordo com pesquisadores brasileiros, nunca houve antes uma geração tão passiva como a geração do século 21. Nunca houve um tempo de uma geração tão acomodada como a geração do século presente. Você vai falar com um camarada: meu amigo, o que você está precisando? Quando ele vem pedir algo para a igreja, você entrega uma ajuda e junta uma possibilidade para poder ingressar no mercado de trabalho. Sabe o que acontece? Ele some, ela some, porque no fundo, a mente foi programada a se tornar um pedinte espiritual. Eu vou falar porque o Espírito está mandando. Tem gente que não vai conseguir congregar nessa casa, pastora Jordana, porque nós temos mentalidade de governo. E aqui é o lugar onde os filhos crescem. Pode até chegar com cabeça de pedinte, mas se não mudar a cabeça, não consegue permanecer nesse lugar. Não é porque nós não queremos ajudar, porque você é a coroa da criação de Deus. A Bíblia diz: você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas e vos levou para a maravilhosa luz. Nós temos autoridade para falar, porque nós já pagamos mais de 100 aluguéis nessa casa e já cuidamos financeiramente de mais de 1000 famílias em 2 anos e 10 meses. Nós não estamos dando uma desculpinha para não ajudar. O que nós estamos dizendo é: nesta casa nós trabalhamos mentalidade de governo para que você prospere em todas as áreas. Está cheio de gente que quando você vai falar com ele: por que você não age? Por que tamanha passividade? Ele usa até a Bíblia. Pastor, eu estou esperando em Deus. Está escrito: há tempo determinado para todas as coisas. Hashtag preguiçoso. Meu amigo, todo tempo, e os sacerdotes de plantão, preste atenção, todo tempo é tempo de fazer. O que muda de acordo com a estação é o método, não é o realizar. Todo tempo Deus vai ter expectativa que você faça algo. Ele só vai transicionar o método pelo qual você vai operar. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Pega essa chave aqui. A gente fala sobre esperar, mas a palavra que esperar em Deus, ela tem 2 significados. Um em latim e o outro em hebraico. Em latim, esperar vem da palavra esperare. Esperare aqui é ter esperança. Só que quando eu falo no hebraico, eu falo sobre cavar, com Q no início e H no final. Cavar significa aguardar com fé. A ideia central aqui não é cruzar os braços. A ideia central aqui é você fazer alguma coisa dentro da sua possibilidade,
até que o céu decida fazer aquilo que você não pode. Alguém pegou essa chave aqui? Eu estou dizendo que o cavar de Deus, o esperar de Deus, não é cruzar os braços dizendo eu estou esperando em Deus. Isso é, mais uma vez, desculpa de gente preguiçosa. Esperar aqui é se mover segundo aquilo que Deus falou. Quem acompanha o meu dia sabe, eu não sossego. Eu estou o tempo todo tentando comunicar aos céus que eu acredito naquilo que Deus falou, mesmo que ainda não tenha acontecido. Porque o esperar aqui é esperar aqui dentro, tranquilamente. Porque aos seus amados Ele dá enquanto esperam. O que Ele está dizendo? Você vai estar dormindo em casa e Deus vai estar trabalhando? Não. Ele está dizendo, você vai estar fazendo alguma coisa aqui fora, descansando aqui dentro, sabendo que o resultado que você produz não é segundo o que você faz aqui fora, mas segundo o descanso que é estabelecido aqui dentro. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Fala para quem está do seu lado, quanto mais você descansar, maior serão os seus resultados. Alguém pegou essa chave aqui? Quanto mais você descansar, maiores serão os seus resultados. Termino aqui. Nós estamos parecendo com o sacerdote Eli. Escute, Eli foi o maior sacerdote, Márcio, da nação de Israel. Ele era um sacerdote nacional. Diga comigo, sacerdote nacional. Só que ele foi capaz, guarde você, ele foi capaz de apresentar Deus para a nação inteira, mas não foi capaz de apresentar Deus para os seus 2 filhos dentro de casa. Ele apresenta Deus para a nação, mas não consegue apresentar Deus para os 2 filhos que tem. E Eli, na sua rotina diária, tinha 2 coisas que ele fazia, que é muito parecida com aquilo que nós estamos fazendo, e por causa disso não estamos vivendo a prosperidade que o céu reservou para nós. 2 coisas, está escrito em 1 Samuel capítulo 3, na rotina de Eli, ele deitava e se assentava. Vou repetir, na rotina de Eli, ele deitava e se assentava. Deitar espiritualmente aponta para passividade, e assentar espiritualmente aponta para omissão. O que a Bíblia está falando é, ele é sacerdote, ele tem o Espírito Santo, porém ele é passivo e omisso. Eu vou repetir, não se distraia. Ele é sacerdote, ele tem o Espírito Santo morando dentro dele, porém, ele não pode prosperar porque ele é passivo e omisso. E tem muita gente dentro da igreja, cheios do Espírito Santo, mas que é passivo e omisso, por isso não prosperam. Olha o silêncio da morte. Deus não pode prosperar gente passiva e omissa. Escute, pastor, eu não entendi. Todos os dias, a Bíblia diz que no ritual de vida do sacerdote, ele fazia 2 coisas: ele deitava-se e ele assentava-se, ele deitava-se e ele assentava-se. É como se a Bíblia estivesse dizendo, todos os dias ele era passivo, todos os dias ele era omisso, por isso o resultado dele foi a morte. Você está comigo aqui? Pastor, o que significa passividade? É alguém sem iniciativa. Ser passivo é alguém que não tem iniciativa. Ser passivo é alguém que não tem força de vontade para fazer o que deve ser feito. Deixa eu dizer algo para você aqui.
Nem todos os dias eu quero pregar, você sabia disso? Nem todos os dias eu quero administrar, nem todos os dias eu quero cuidar de gente, nem todos os dias eu quero fazer o que eu preciso fazer. Mas maturidade não é fazer o que eu quero, mas é fazer aquilo que é. Diga maturidade, mais forte, maturidade não é fazer o que eu quero, mas aquilo que é necessário. Você está comigo aqui? Pessoas passivas que não têm ação, que não têm força de trabalho. E por fim, omissão. Fala sobre deixar tudo para lá, tudo para depois. Nós chamamos de procrastinadores profissionais. É gente que procrastina tudo, até a conta de luz, correndo risco de cortar, ele procrastina para pagar. Pasme você, ele não é daqueles que paga na loteria, ele só precisa dar um enter, mas ele sempre deixa tudo para. Deus está dizendo: eu não posso prosperar gente passiva e omissa desse jeito. Você está comigo aqui? Levanta a mão direita, eu quero terminar aqui. Declare comigo: Deus está, mais forte, Deus está me habilitando para ser um homem, uma mulher de ação. Declare mais forte: Espírito Santo, me ajude a ser um homem, a ser uma mulher de ação, que possa acessar a prosperidade que vem de Deus. Eu rejeito toda passividade e toda omissão, em nome de Jesus. E Ele virá, Fica de pé. soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Escute, você precisa pegar essa palavra. Quantos querem prosperar de verdade? Nós não vamos orar por ninguém na saída, mas nós vamos ungir você, amém? Nós estamos debaixo de uma palavra. Não se trata de querer produzir riquezas por produzir, mas se trata de viver o que Deus idealizou para mim e para você. Posso falar algo aqui para você? O único modelo de vida deixado para o homem na terra está em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em. Você sabia que qualquer outro modelo de vida está ligado ao pecado e não à promessa? Pastor, eu não estou vivendo uma vida abundante. A vida que Deus reservou para você foi abundante. E vida abundante é uma vida sem ausência de nada. Você está comigo aqui? E o único modelo de vida no céu é vida eterna. Na terra, abundante. No céu, eterna. E nós vamos acessar a vida abundante para a glória de Deus. Você crê nisso? Você vai receber uma unção hoje de vida abundante. E o Espírito de Deus vai te levar a viver uma vida abundante como você nunca viveu para a glória de Deus. Você está comigo aqui? Amém? Escute. Vou liberar uma palavra sobre você. Você vai colocar a tua mão assim, depois nós vamos orar. E os pastores me ajudam lá fora. Por favor, não ore por ninguém, apenas unja para que não trave a porta, tá bom? Espírito Santo, nesse momento nós queremos abençoar cada um dos teus filhos. Declaramos pelo poder da tua palavra um tempo novo sobre nós.
Eu profetizo em nome de Jesus que com a tua ajuda, o Senhor está redirecionando, ajustando a visão de cada um dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que cada um esteja com a ajuda do teu Espírito aberto às mudanças. Que cada um agora possa planejar melhor os seus gastos. E por fim, que com a ajuda do teu Espírito possamos ser homens e mulheres de ação. Eu abençoo cada um dos teus filhos e profetizo a tua palavra. Assim diz o Senhor. E todas as bênçãos, pega essa palavra, virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, e bendito o fruto dos teus animais, dos teus criados. Bendito serás tu ao entrares, e bendito serás ao saíres. Ele entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho, por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará as bênçãos dos céus sobre os seus celeiros, e em tudo que puseres as mãos, Ele abençoará. Ele confirmará sobre ti como juramento os seus mandamentos, e todos os povos da terra verão que você é filho e filha amada do Senhor. O Senhor te dará a abundância de bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu trabalho. O teu solo será próspero, sim, a tua terra será frutífera, porque o Senhor jurou isso aos teus pais. Os céus te dará chuva, e a terra no tempo certo abençoará as obras das suas mãos. Emprestarás às muitas nações, porém você não pegarás emprestado. O Senhor te porá com cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não por debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor que hoje Ele te ordena. Não se desvie nem pela direita, tampouco para a esquerda, para que viva os milagres que o Senhor te prometeu. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro: esta palavra se cumprirá sobre a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que uma unção de prosperidade, que uma unção de paz toque agora na vida de cada um dos teus filhos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, agora! Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Escute, diga comigo: eu sou próspero segundo as promessas liberadas sobre mim. Eu ativo pela via do Espírito os dons que o Senhor liberou sobre mim e sobre a minha geração. Eu vou viver uma vida abundante para a glória de Deus. Agora que venha o novo de Deus sobre mim. A minha segunda-feira nunca mais será a mesma, porque a unção do Espírito está sobre mim. Quantos acreditam que vão viver o extraordinário bem forte? Diga glória a Deus.